Yo, yeah. Oba, vamos, vai. Então vai, yo. EDI roubando a cena. Eu venho na batida, minha bandida zica do meu tema. Nós é pesado, nós vem bravo, nós vem da raiz. Nós veio dos palcos das quebradas, nossa diretriz. DNA de negro, trama vindo Jaçanã. Sou trem das 11, moro longe, chego de manhã. Nove meu clã, meu divã, mente sã, minha vilã, minha cristã, meu islã e meu Deus Tupã. Minha palavra é um trilho, na carga esperança, sentimentos que eu compartilho. Se descarrilho, andarilho, mano, sou cigano, mundo acabando. Fala Bruno, tudo certo, campeão? Bruno, olha só, nós vamos aí, logicamente, ter que acatar o decreto que o prefeito publicou na manhã de hoje, e ele fala sobre o fechamento de todos os espaços esportivos da prefeitura, né? Então todas as quadras, nos parques e, consequentemente, a pista e o campo. Então, semana que vem, e muito possivelmente na outra ainda, nós vamos estar com esses espaços fechados, tá? Então a gente não pode fazer nenhum tipo de treinamento. Valeu, amigo. Um abraço, bom final de semana. Galera, fudeu. Vamos ter que parar. A gente construiu com conspiração e vai ser assim sempre. Esse é o nosso time, cara. A gente construiu essa porra do começo ao fim. La palabra de un hombre es lo más importante. Começa e termina em família. Cada um de vocês é o meu herói. Atenção à saúde. Os números da pandemia. O coronavírus já atingiu centenas de pessoas. São hoje dos 200 mil mortos pela Covid-19. Muitas vezes ela fazia plantão, porque ela era pediatra, né? Fazia o plantão, ela voltava à noite, sabia que ela estava cansada, mas ela ainda tinha um tempo para ficar comigo, para fazer comida para mim, coisas assim, bem afetivas mesmo. Cara, o abraço dela. Minha mãe sempre foi uma pessoa que sabe exatamente o que me falar. Seja para me dar bronca, para me alegrar, para me consolar, ela sempre soube exatamente o que me falar. Bom dia, meu filho. Que Deus te abençoe, ilumine seu caminho e que você tenha muita disposição para correr atrás dos seus sonhos. Te amo muito, meu lindo. E minha mãe estudou até a 8ª série, porque não tinha condições de continuar o estudo, né? Porque ela ia muitas vezes descalço estudar, não tinha nem condições de comprar lápis. Ela escrevia às vezes com carvão. E a família dela apanhou bastante, passou muita fome mesmo. Quando eu era criança, né, a gente é muito imaturo, naquela época de rebeldia, né, falar que queria outra mãe, né, que não queria ter nascido numa família pobre, que queria algumas coisas e ela nunca não tinha condições, sempre falava não. Então já falei para ela, né, quando era mais novo, que eu queria ter nascido com outra mãe, porque eu não gostaria que ela fosse minha mãe. E o que você estava fazendo nessa ponte, nesse rio, rapaz? Minha mãe é alguém muito doce, sabe? Eu demorei um pouco pra me perceber como um cara emocional, sabe? Mas eu tenho orgulho de ser, porque é o maior traço que minha mãe me ensinou. A saber olhar para as outras pessoas com leveza. Não como coitados, mas como pessoas que
precisam ser observados de uma maneira diferente. A minha mãe era alguém que passou por muitas dificuldades na vida, cara. Muitas. Uma delas, não ter acompanhado o desenvolvimento de 2 dos 4 filhos dela. Mas ainda assim, sempre que ela dizia "eu te amo" pra mim, é como se ela nunca tivesse partido, sabe? Vai chover, o céu tá cheio, eu já vi lá fora. Vai chover, não tem porquê ir embora. No hay fuerza mayor de un grupo de hombres comprometidos unos con otros, ¿ok? Luchando por la misma causa. Siempre queremos hacer las cosas lo mejor que yo puedo hacer, ¿no? Y es una pregunta que usted debe hacerse a sí mismo todos los días, todas las noches antes de dormir. Vamos a hacer dominio de fundamentos, drills, ¿ok? Muchos drills, mucha repetición, mucho detalle. Vamos a buscar perfección, ¿ok? Hacer fundamentos muy bien, ¿ok? Vamos a tener un end, un nose. E é uma chance grande de trocar o gap ou o tipo de bloqueio, porque ele já vai ficando acostumado com vocês falando, entendeu? E aí, Bitek? Bitek, fala pra mim. Bitek tá calado? Olha, ó. Se o defensor-chave não for cobrir a flat, a gente vai lançar na hit. Bem simples, bem básico, né? O conceito hit aqui, pra gente entender bem, tá? Agora eu vou dar 3 exemplos, então. Beleza, eu sei que tá todo mundo cansado, já é 10 horas. Então quem não me mandou, ainda só relembrando ali a tarefa, agora talvez depois de hoje, quem quiser refazer, Chatuba, que já fez... Eu acho assim, com relação a Romário, eu quero trabalhar muito perto com o Romário, com o Kids. Eu fiz uma reunião anterior pra tua com o Guizão. Então a gente vai começar a fazer aquela mesma ficha de atleta que a gente tem com os nossos, porque a gente tá fazendo aquele passo, né? Vai fazer a anamnese, não faz a anamnese, primeiro que a anamnese é uma praga. Um dia ela foi pro plantão e voltou meio que passando mal pra casa, né? E no outro dia fez teste, meu pai também teve sintomas. Os dois fizeram teste e deram positivo. 2 dias depois eu também comecei a ter sintoma e deu positivo pra mim também. E ajudou a arrumar minhas malas. A gente teve uma festinha de comemoração, né? Na verdade, de despedida. Aí ela me levou no aeroporto. Aí me deu um abraço, falou que me amava e falou que estaria me esperando quando eu voltasse. Mas ela chegou a recuperar, chegou a ficar com um pulmão que chegou a quase 70% de comprometimento, até mais, até eu não sei bem, para recuperado. No início de março, né, minha irmã pegou Covid e minha irmã ficou isolada no meu quarto e minha mãe ficou cozinhando e cuidando dela, né? Porque se não fosse minha mãe, ela iria passar fome, porque ela tem que ficar isolada. Então ela meio que me obrigou a voltar. Não me obrigou, mas eu falei, mãe, você tem certeza que eu já posso voltar? Porque você vai ficar bem? Ela, filho, você precisa voltar. Você precisa ir, você precisa seguir seu sonho. Tava bem e do nada, de um dia pro outro, começou dores no corpo. Aí, uns 2 dias depois, não tava conseguindo comer, né? Tossindo bastante. Mas um dia ela começou a passar mal e descobriram que ela teve um pneumotórax, quando sai ar do pulmão.
fica o ar entre a costela e o pulmão. Eu tive um sonho que ela veio, me deu um abraço e eu senti ela me abraçando. E ela falou para eu ficar com Deus, me deu um beijo e eu acordei assustado, 3 horas da manhã. Então foi uma sequela que a Covid deixou. Não consegui mais dormir, aí fui trabalhar, né? Umas 7 horas da manhã estava no trabalho, 7h30 recebi uma ligação da minha irmã, chorando. E tem um tio meu que ele tava em Floripa, né? Meu primo mora lá, ele tava lá, ele falou, seu tio vem pra cá amanhã, vê se você consegue ir com ele. Aí tá, e nisso eu já arrumei minhas malas. No outro dia eu acordei com algumas mensagens até então estranhas pra mim, porque na minha cabeça ela tava bem, né? Tava estável. Eu fiquei sem chão, né? Fiquei sem chão. Na real, a ficha não tinha caído ainda. E na hora que eu liguei pro meu pai, eu já tava em frente ao meu prédio, aqui, com as malas tudo no chão, esperando o meu tio. E na hora que meu pai contou o que tinha acontecido, eu tive que me segurar num poste para eu não cair. Porque eu tava longe, né? Ainda tô longe de casa. Então, não tinha nada de que lembrasse ela aqui em Timbó. Sabe? Então, eu só não tava acreditando ainda que eu tinha perdido a mulher mais especial para mim. Colei uma foto dela na parede do meu quarto, ela comigo, bebê. E eu ouço os áudios dela. Fiquei um tempo sem conseguir fazer isso, mas hoje já consigo. Vejo as fotos, vejo os vídeos, que ela sempre foi muito alegre, muito brincalhona, igual eu. Então vejo isso e dá um quentinho no coração, sabe? Tá sendo difícil, foi muito difícil ainda não cair nessa realidade. Às vezes eu escuto áudios dela falando comigo, só pra confortar, mas é difícil. Beijo, meu filho, beijo. Beleza. Tchau, boa noite. A rotina é um pouco difícil, né? Por causa da pandemia, de vez em quando a gente tem dificuldade, medo de sair por causa da pandemia, mas na verdade você tem que dormir cedo, né? Porque eu tenho que acordar às 5 horas, meu horário para entrar no trabalho é 6 e ponto, tem que bater ponto 6 e ponto, tem que acordar às 5 horas, tomar banho, fazer um café. Durante o café eu gosto de fazer sempre a meditação. Já que eu sou cristão, eu gosto de fazer a meditação de manhã. Mas eu adoro andar de bicicleta de manhã, né? Para poder esquentar um pouco as pernas até o trabalho. É uma rotina muito difícil, mas o que valoriza o homem é o trabalho, né? Então, já estou me acostumando com isso já. E daí eu conversei com o Bitec e ele falou, cara, por que tu não vem pro Rex? E eu, cara, é meu sonho ir pro Rex, mas eu não sei se eu tenho tamanho para chegar lá. Daí eu larguei uma mensagem no grupo dos rookies, porque eu fiquei sabendo que os rookies se combinavam, demorar junto, uns 3, 4 atletas. E daí o Júnior me chamou. Ele me chamou no privado, cara, tá saindo um jogador aqui do apartamento. A gente tem uma relação um pouco mais próxima mesmo, sendo só 3, 4 meses morando junto. O conviver diariamente é impossível tu não criar um laço muito forte, muito rápido. E daí um dia eu dormi, quando eu acordei estava sozinho no quarto, levantei
E o Júnior me falou que o Montes recebeu a notícia que a mãe tinha falecido e ele saiu logo de madrugada, que um tio dele conseguiu uma carona para ele. O Júnior ele teve um período de sofrimento muito maior, assim. A mãe dele estava tentando conseguir um quarto na TI, ele só tinha notícias em 2 momentos do dia, então ele ficava, acredito, com aquilo revirando a cabeça. E conosco ele tentava ao máximo ser o normal, assim, ele sempre foi um cara mais calmo, mas tinha noite também que a gente estava tentando dormir, tu escutava um choro no quarto do lado, e de novo a gente não sabia o que falar, a gente não sabia se ia lá e dava um abraço, se a gente só respeitava o espaço dele. Cara, o que me deixa mais confortável é que antes dela falecer, ela me falou muitas vezes que tinha muito orgulho de mim. Então eu tenho absoluta certeza, eu não tenho dúvidas de que ela partiu tendo orgulho de mim. O abraço dela era como uma casa dentro da casa. Era um lar dentro do meu lar. E eu sentia mais em casa ainda quando eu tinha, sabe? Muitos jovens do bairro dela não faziam isso, sabe? Tava na boca, tava na esquina, tava portando arma. Então, ela tinha muito orgulho de ver que o filho dela tinha tomado um rumo diferente daqueles jovens, um rumo realmente bom, que traria boas coisas pro futuro dele, que no caso é o meu futuro. E quando eu disse que eu queria ir para Santa Catarina para buscar algo melhor, mesmo ela morreu sem fazer ideia do que é futebol americano, mas ela confiava em mim o suficiente e tinha orgulho de mim o suficiente para poder confiar. Mãe, Abijane da Cruz Montes Moura. Maria do Livramento Alves. Francisca Valdenice Gomes da Cruz. Sou seu filho, Luiz Brian Alves Mexique. Matheus Montes Moura. Eu sou seu filho caçula, seu terceiro filho. Eu tô muito feliz aqui onde eu tô. Vou te dar muito orgulho ainda. Te amo, mãe. E eu vou te dar muito orgulho ainda nessa vida. E eu vou te amar eternamente. Muito obrigado por tudo. Como eu já falei antes, lembrar da infância não parece algo que não existiu, mas quando lembra, pô, isso existiu, isso aconteceu. Então a gente nunca teve uma vida fácil, né? Nunca foi fácil. O mundo à nossa volta sempre era fechado. Você tentava fazer o certo ou o errado, né? Algo errado, violência, criminalidade, estava mais fácil, né? Mas a gente sempre queria fazer o certo, o que nossa mãe ensinou. Marlos é um batalhador, né? Todo dia eu tô ali, eu sempre tô incentivando ele a fazer as coisas que ele gosta, sempre lutar pelo que ele quer. Só pra quando eu abrir eu me lembrar, né? Que eu tenho alguém comigo e que a gente pode ir muito longe ainda. Então hoje ele é uma forma que ele encontrou de lutar pelas coisas que ele quer, porque ele acredita, né? A gente sempre acreditou no futebol e foi o que tirou a gente da nossa realidade, né? Tirou a gente do Nordeste, trouxe a gente pro Sul. Eu tenho muito orgulho do que ele faz aqui hoje. Tenho certeza que a força de vontade dele, a capacidade de sempre estar passando por cima de obstáculos, sempre vai levar ele para longe. Cara, é até engraçado, né? Onde eu ando, ou me confundem com ele, ou vice-versa, ou sempre falam que ele tá cantando, né? Cantando na rua. Mas essa história eu já conheço, é toda vez o mesmo fim. Ela sai, ela pira, ela morre, mas volta pra mim. Sai, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer. Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer. Sai, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer. Quero ver me esquecer. Esse dia ele falou que tinha uma mulher que parou ele na rua perguntando qual música ele gosta de escutar, porque ele perguntou por quê? Porque eu já te vi na chuva cantando e sorrindo, o que tá acontecendo? Então ele tem uma alegria inabalável, pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar frio, chuva e frio, ele tá lá entregando marmita com alegria
E eu tenho essa paixão dele também, mas a dele é bem maior por música. Ele adora música. Ele não tá nem aí se ele vai cantar mal, se tu tá achando que ele tá cantando mal. Ele quer cantar porque é o que ele gosta de fazer e o que ele ama. Então isso é uma paixão dele. Adora cantar. Então ele passa aí na rua, em Timbó aí, cantando, tu vê cantando e nem se espanta. É o Marlos. Porra, eu acho que a vida do brasileiro sempre é assim, a oportunidade aparece, você tem que estar pronto, você tem que ir só ir, você tem que virar a chave, como o Breno sempre falava aqui pra gente, né, que a gente tem que virar a chave. Até no combine da Alemanha ali, não fazia ideia de Covid, nem nada. Na real, acho que a gente voltou pro Brasil e o combine lá em Belo Horizonte foi em fevereiro, eu acho. E aí ia ter o de Toronto em março. Cara, até a semana do combine que ia ser lá em Toronto, o Brasil tava de boa de Covid, né, cara? Não tinha dado aquele boom mundial, assim. Então, cara, foi, sei lá, acho que... Eu lembro até hoje, acho que foi uns 4 dias antes, assim, de embarcar no avião. Já tinha passagem comprada, visto... Uma preparação ali já tava vindo, sei lá, de uns 2 meses, e aí na semana do negócio, parou tudo, cancelou, não vai ter, e aí começou o terror. Primeiro que no começo pra gente, depois na hora que a gente começou a ver na televisão, começo dessas notícias de pandemia, que tava tendo alguma coisa da China, que tava vindo pra cá, meio que eu acho que a galera não acreditou muito, aí depois começou a morrer gente, aí eles tiveram que tomar a decisão de mandar todo mundo de volta para casa, liberar todos os alunos, inclusive eu acho da MD também teve que ser dispensado. Até eu entender que não é uma coisa que eu possa controlar, né? Simplesmente é uma pandemia que mudou o curso da humanidade inteira. Então, cara, eu tenho que, infelizmente, aceitar que foi muito azar ter acontecido na época, no meu ano, né? Que era pra ser. A notícia da CFL pra mim, foi bem mais decepcionante do que a notícia da NFL. Até porque eu me destaquei bem lá no programa dos Estados Unidos, eu vi como que era o treinamento lá, o alto nível que o pessoal treina, e eu consegui acompanhar. Então eu acharia justo eu ter essa oportunidade da CFL. A pior sensação, assim, eu não senti frustrado, eu senti mais raiva, não por eu estar desistindo do sonho, mas parece que alguma coisa arrancou de mim, saca? E infelizmente não aconteceu, eu ainda não sei exatamente o porquê eu não estou lá. Só que eu tenho certeza que vão surgir outras oportunidades. O negócio é eu continuar treinando, eu sei do meu talento, eu sei da força de vontade que eu tenho pra conquistar o meu sonho. É uma parada que eu adotei recentemente ali, cara. Minha mulher, assim, eu também estudando algumas coisas, a gente sempre falou que a gente tava numa onda muito boa, cara, de tipo... A galera fala muito de idealizar ali pra tentar materializar, né? Então, tipo, cara, a gente simplesmente foram alguns tempos ali, 6 meses ou um pouco menos de planejamento, né, cara? A gente não pensava em plano B, plano A, e é isso aí, vai dar certo. Só que, cara, como aconteceu, parece que, sei lá, mano, não posso dizer que é alguém, mas alguma coisa simplesmente tirou, sabe? Veio e tomou assim, cara, e você fica ali que nem uma criança tentando pegar de volta e você sabe que não vai ter como, tá ligado? Às vezes eu me pego chorando, pensando na minha família, tipo, tudo que eu poderia ter mudado à minha volta, sabe? Dando certo e tal. Ao mesmo tempo vem um questionamento de, cara, será que eu tava lutando pelo ideal mesmo? Será que eu tava, no final ali, eu tava buscando mais uma aceitação e provar para as outras pessoas, ou realmente eu queria estar jogando lá, tá ligado? Tipo, realmente eu ainda amava o esporte, assim, como eu amava antes. Tipo, a galera fala, não, tenta mais um pouco e tal, mas, cara, aí você começa a colocar na ponta do papel, esse é o problema de gente de exatas, tá, galera? Começa a botar no papel e, tipo, ver ali o que tem de prós e contras e racionalmente é a hora de, tipo, virar essa chave, né? Que nem tu falou, e é duro desistir ali, né? Sai com aquela sensação de tomado,
E ao mesmo tempo é duro começar a idealizar a sua vida sem isso, né? Ou com isso ocupando a menor parte da sua vida. Então, obviamente que quando eu acolhi, ouvi-los e entendi que existia esse link, foi muito legal de ouvir. Porque não, Lula, tá, mas você vai voltar? Como é que você planeja? Você precisa de passagem? A gente precisa... Porque são perguntas que devem ser feitas nesse momento. Você quer voltar? Quer ir? Como é que vai ser? Precisa de alguma coisa? Então a instituição se coloca desse jeito. E é bom saber que eles estão bem nas escolhas que fizeram, e escolheram ficar, e escolheram continuar no projeto, e escolheram realizar aquilo que foi contratado com as suas mães, né? Então assim, não, mãe, eu vou para lá, vou fazer o meu melhor, e eles têm mais uma forma de conseguir seguir. Então, óbvio que a gente já tem um trabalho aí que foi feito pelas psicólogas, porque o acompanhamento foi feito mesmo para atendimento. Então, fiz um primeiro acolhimento e encaminhei esses atletas para atendimento clínico, porque eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser principalmente assistidos nesse momento. Eu me colocando no lugar deles, eu me sinto muito mal, assim. Acredito que eu estaria até acredito que eles tiveram uma reação mais positiva, talvez, do que eu teria. Então, a gente procurou dar o maior respaldo possível para eles, tanto como amigo, né, como pessoa próxima, não como um diretor ou patrão, né, mas como uma pessoa que a gente quer bem, né, que a gente convive todo dia. Então eu tentei o melhor de mim como parceiro, como um irmão, né, como um amigo. E aí também a gente procurou prestar o atendimento com a Lua, né, a gente conversou com a Lua atendeu todos eles também. Então tentamos atender eles da melhor forma possível para que eles pudessem se sentir confortáveis e em casa aqui, né? E nós, ainda bem que temos, né, um apoiador nosso que tem toda essa clínica, né, e várias especialidades que conseguem atender os nossos atletas. E também o sistema, né, que a gente tem, o sistema público dessa pequena cidade, que é minha cidade natal, inclusive, por mais que eu não more, né, aí hoje, mas eu tenho nessa cidade uma pequena caixinha assim de preciosidades. Então tem muitas coisas aí, a natureza é incrível, o sistema público de saúde é maravilhoso, então a gente tem essa possibilidade de testar os nossos, de acolhê-los, inclusive, no sistema público, para eles terem essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, ter esse serviço e essa assistência em saúde, que é extremamente importante. Por ser minha área, eu sempre priorizo e valorizo muito falar sobre isso. E esses atletas conseguindo ter esse encaminhamento, e principalmente essa assistência de estarem sendo acompanhados agora e lidar com essas questões mais emocionais e não somente do resultado de estar aqui, que é isso que eu vou acolher eles, né, nessa ideia, então, e esse link com as suas famílias, com as suas mães, e o que isso significa para eles, né? Então, o futebol americano, eu vejo que não só para a nossa instituição, que a gente teve que se adaptar, e obviamente a gente segue todas as regras e as normas, porque nós somos exemplo. Meu nome é Silas Gomes dos Santos, eu tenho 22 anos, sou da Zona Sul de São Paulo e meu sonho é ser reconhecido pelo meu trabalho, sem passar por cima de ninguém, só pelo meu esforço. Sim, no começo eu encontrei bastante dificuldade, até me sentia um pouco culpado muitas vezes, porque eu era a pessoa que saía, ela também, mas eu era a pessoa que tinha contato diretamente com o público, eu ficava morrendo de medo de chegar em casa e de levar isso pra dentro da minha casa. E a minha família, a família dela também, eu tinha muito medo de ser essa pessoa que estaria ali na linha de frente. A gente tomava todo o cuidado que tinha, muitas vezes a gente ficava com muito medo achando que a gente estava com Covid, mas a gente ia se ajudando e tentando viver da melhor forma ali, porque a gente também não podia parar, né? Em 2018, quando eu cheguei, eu e a Ana fui dar uma volta e a gente no Parque Central, a gente estava conversando e achou no chão um carrinho de criança. E aí eu guardei no bolso, falei pra ela que ia ser do nosso filho, um dia o nome dele ia ser Antônio. Quando eu e a Ana descobriu que ele ia chegar, acho que no começo deu um pouco de preocupação, mas nossa vida mudou completamente. Nunca me senti tão feliz, porque sempre foi meu sonho ser pai. E o Antônio eu já
Acho que eu já planejava ele há muito tempo atrás, sim. Já via eles nos meus sonhos, Antônio.